Olá, vamos iniciar os nossos estudos dos Evangelhos a partir do capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. Rogamos a Deus que nos abençoe, aos bons espíritos que nos amparem, que nos inspirem nesse momento de reflexão e ao próprio Mestre Jesus que esteja entre nós, porque em seu nome nós nos reunimos sempre. Esse capítulo traz Moisés, Cristo e o Espiritismo como as três revelações da lei divina. Então ele começa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São palavras de Jesus que estão em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então Jesus é o portador da lei divina. Ele veio nos demonstrar a prática dessa lei através da sua própria vida. Por isso, na doutrina espírita, nós o temos como guia dos nossos passos e modelo para o nosso modo de ser. Se queremos compreender a lei de Deus e cumpri-la em nós mesmos, é preciso observarmos Jesus nos mínimos detalhes da sua vida, no que ele falou e no que ele fez, principalmente, porque aí nós vamos ver impressa o cumprimento dessa lei. Basta modelarmos a nossa atitude, o nosso modo de vida ao de Jesus, para que automaticamente cumpramos a lei de Deus. Ele é o caminho que leva ao Pai, sendo esse o objetivo maior da nossa existência. Ir até Deus no sentido de nos integrarmos a Ele. Até podemos dizer com o próprio Cristo: eu e o Pai somos um. Ou seja, fazermos plenamente a sua vontade, nos identificarmos com ela e vivermos assim harmonizados com a lei soberana que rege o universo. A primeira grande revelação é Moisés. E há duas partes distintas na sua lei: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por ele mesmo, Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, a lei de Moisés, aquela que ela trouxe, ela é dividida nessas duas partes: a parte civil ou disciplinar e a parte divina. Essa não se modifica, ela está relatada aqui nos 10 mandamentos. Eles são sempre atuais e o cumprimento desses mandamentos colocam a criatura dentro da lei. O descumprimento deles faz com que a criatura ande à margem dessa lei. Portanto, para que nós, espíritos ainda rebeldes, indisciplinados, mais ainda à época de Moisés, pudéssemos nos aproximar dessa lei e cumpri-la, pelo menos pelo temor, Moisés instituiu a parte civil. Hoje, qual é o nosso grande mérito? Não mais cumprir pelo medo os mandamentos da lei, mas sim porque queremos. O espírito amadurecido não teme a Deus, ele ama acima de todas as coisas o Pai Celestial, porque esse é o maior mandamento da lei: amar e não temer. Deus corrige, coloca no caminho, educa, mas não pune, então não há por que temer. Na época nós temíamos a Deus, porque muito mais materializados do que somos hoje, não queríamos ser castigados pelo não cumprimento da lei. Hoje nós já sabemos que para estarmos em paz com a consciência é preciso nos ajustarmos a essas leis. Então o seu cumprimento se torna espontâneo, natural. Com dificuldades, é lógico, porque ainda carregamos um histórico muito grande de rebeldia a essa lei. Porém, aos poucos vamos conseguindo acoplá-la ao nosso modo de ser. E vamos deixando de ser aqueles que andam com as rédeas da disciplina dura que Moisés instituiu há tantos milênios e passamos a ser aqueles seres mais brandos, pacíficos, que cumprem a lei apenas por querer cumpri-la. Não é? Então, Cristo, o nosso Mestre Jesus, ele veio como a segunda revelação, não para destruir a lei, como ele mesmo diz, mas para fazê-la cumprir. Quer dizer,
desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Então, Jesus, logicamente, ele foi colocado como a segunda revelação, mas ele está acima de todos nós, porque é o Espírito que recebeu diretamente de Deus a missão de nos conduzir à autoiluminação. Então Jesus preparou a vinda de Moisés, que é considerada a primeira revelação da lei. Depois ele mesmo veio demonstrar como é essa lei aplicada na prática. Então o Evangelho, Allan Kardec aqui, ele fala bem quando disse: Jesus veio cumprir a lei na sua própria pessoa. Ele não veio falar sobre a lei, discursar, dar sermão sobre a lei. Ele veio cumpri-la. Por isso que a sua vida, do começo ao fim, é o cumprimento exato dessa lei. Veio desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Aqui é que está a grande missão de Jesus, porque a lei divina ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Nós não vamos pretender abarcá-la aqui do nosso ponto de vista limitado, criaturas que somos ainda muito imperfeitas, que não conseguimos aplicar na totalidade essa lei dentro de nós. Então, ela se expande para além da nossa compreensão. Porém, Jesus adaptou essa lei ao que nós poderíamos compreender e, sobretudo, praticar. Porque não adianta entendermos se não temos meios, recursos para botar em prática a lei. Então, o que nós podemos fazer hoje é o que nós podemos compreender, e vice-versa. Nós só vamos alcançar com o entendimento aquilo que somos capazes de realizar com as mãos. Ou seja, o quanto nós saberemos da lei está relacionado ao quanto nós conseguimos cumpri-la. O que existe de mais, além disso, virá a partir do momento que atingirmos um grau de perfeição que nos caiba assimilar e vivenciar a lei. Então, Jesus conhece a lei acima de todos nós. Ele está perfeitamente conjugado a essa lei. Ele nos-la apresenta de maneira que nós possamos compreender através das parábolas, para que nós reflitamos, e através do seu exemplo para que nós testemunhemos como é cumprir a lei. Então nós vamos, dentro dessa nossa capacidade de compreensão, assimilar e praticar. O que já conseguimos fazer até agora conta em nosso benefício. O que desprezamos, e é muita coisa, mesmo a lei estando sendo adaptada à nossa pequena capacidade de compreensão, e mesmo nós conseguindo fazer aquilo, é preciso esforço para que isso se dê. E esse esforço nem sempre está presente. Os Espíritos sempre nos falam isso. Então, o que nós não conseguimos fazer ainda, talvez seja por desprezo a essa lei. Por falta de vontade em aplicá-la na nossa vida. Porque enquanto a nossa própria vontade prevalecer sobre a vontade de Deus, nós não estaremos procurando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Estaremos procurando tudo mais que nos seria acrescentado se olhássemos para o real objetivo. Então, enquanto nos perdemos nesse tudo mais, procurando amealhar o que está fora, esquecemos de trabalhar o que está dentro. E a lei não se faz cumprir em nós. Então, urge nesse terceiro milênio, às portas do mundo de regeneração, que nós façamos essa lei se cumprir. Porque tem muito mais pela frente. Nós haveremos de expandir o nosso conhecimento com relação à vontade de Deus, à medida que avançarmos e cumprirmos essa etapa terrena. É onde Jesus diz que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Então nós temos essa etapa para cumprir, até que ela se cumpra nos mínimos detalhes, ou seja, até que nós consigamos aplicar a lei em nós mesmos, não é no outro, não é no ambiente em que nós vivemos, mas no nosso íntimo. Nós não vamos vencer essa etapa, não vão passar céu e terra conforme nós os conhecemos, até que nós façamos valer
a missão de Jesus, que é conduzir todos nós, sem exceção, ao seio amoroso do nosso Pai. Então cabe a cada um, se nós valorizamos o Cristo e a sua missão, fazemos por onde? Todo o esforço e o sacrifício que ele vem despendendo em nosso benefício. Fazemos por merecer. E o Espiritismo, que é a terceira revelação. Allan Kardec coloca o Espiritismo como uma nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então o Espiritismo, ele vem trazer para a realidade aquilo que outrora era considerado fantasia. A questão da espiritualidade não é mais mística, como querem ou sempre quiseram alguns, mas real, palpável. O espírito é um ser vivo e atuante na natureza. O corpo físico é apenas uma veste grosseira desse espírito. Então, quem se manifesta não é o meu aparelho cerebral. Ele dá vazão à minha personalidade, através desse corpo físico, mas é o espírito que age, que modifica, que atua no mundo. Então, valorizar o ser espiritual que nós somos é fundamental. O Espiritismo nos trouxe para essa realidade de que somos seres espirituais vivenciando experiências corpóreas. E não corpos que, vez ou outra, buscam experiências espirituais, transcendentais. Nós podemos e devemos viver como espíritos no dia a dia, no cumprimento das obrigações domésticas, profissionais, sociais e principalmente nas relações que estabelecemos com o nosso semelhante. É aí que vamos demonstrar o valor que damos à doutrina espírita, se soubermos agir como espíritos, conscientes do que somos, do que estamos fazendo aqui e principalmente da oportunidade que deve ser aproveitada nos mínimos detalhes. Então, as grandes realizações da vida, elas não se dão apenas nos momentos relevantes, marcantes, que são meia dúzia diante da nossa trajetória. Elas se dão nas pequenas coisas do dia a dia, que aí são centenas de milhares, de milhões até, de oportunidades que nós temos a cada segundo de vivermos como espíritos e como tal fazermos o melhor. O Espiritismo vem nos auxiliar a compreender tudo que Jesus disse, porque ele falava a esse ser espiritual e não aos corpos perecíveis dos homens, das personalidades encarnadas. Se o ser espiritual sabe ouvir Jesus, tem ouvidos de ouvi-lo, aproveita muito bem as suas lições. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, para que nós aproveitemos bem os ensinamentos de Jesus e compreendamos também os de Moisés, é preciso pensarmos neles como espíritos. Temos bem claro que essa não é a nossa primeira oportunidade aqui na carne, que nós já tivemos muitas e hoje somos o resultado dessas experiências e que teremos outras, mas o mais importante não é o que se passou, nem o que virá, mas o que estamos vivenciando hoje. É isso que vai determinar a nossa felicidade atual e futura. Atual porque proporcionalmente podemos colher os benefícios daquilo que plantamos. Hoje mesmo, porque o semeador, lógico, ele espera a colheita, mas ele se regozija quando cumpre diariamente o seu dever. Quando vai à terra, prepara, lança a semente, cuida dessa semente. Esse período todo é de muita alegria, de felicidade e principalmente de esperança, porque ele sabe que aquilo renderá frutos à mão cheia. Então nós podemos, desde já, andando de acordo com a nossa consciência, cumprindo os nossos deveres aqui no mundo, viver relativamente felizes. Da felicidade que não é isenta de provas e expiações, porque faz parte
do nosso momento evolutivo, mas da felicidade de atravessar essas provas com fé em Deus, na certeza de que estamos construindo no nosso íntimo uma condição melhorada, conforme a vontade do Pai. Nós rogamos, então, ao nosso Mestre que nos abençoe, aos bons espíritos que estejam conosco e ao Pai Celestial que nos conceda sempre a oportunidade de caminharmos juntos na senda evolutiva, fazendo cada vez mais a sua vontade de maneira consciente e vivendo nas suas leis com todo respeito a elas. Que a paz do nosso Senhor envolva cada um de nós hoje e sempre. Assim seja.